Perguntas sobre tudo, menos nutrição, parte 2. E aí, Beth do meu coração, como é que tu está? Eu espero que tu esteja muito bem. Me fala aí, em que momento do teu dia tu está ouvindo esse vídeo? É no cardio? É no banho? É na hora de lavar louça, fazer as marmitas, limpar a casa? Não sei, quero saber. Comentei pra mim. Ó, seguinte, já postei a parte 1 aqui no YouTube desse vídeo sobre perguntas sobre tudo menos nutrição, né? Sobre vida pessoal, que vocês gostam de saber. E agora a gente vai pra parte 2. Espero que vocês tenham gostado desse tema. E se vocês gostam de vídeos de perguntas e respostas, curtam, comentem pra eu saber e trazer mais. A gente tá pensando em trazer isso toda quarta-feira aqui pro perfil. Trazer padrãozinho, né? Toda quarta-feira vídeo de perguntas e respostas de caixinha, né? Sobre nutrição ou não. E se vocês gostarem, comentem aqui que a gente faz isso sempre. A Gabriela Dremer perguntou pra mim: como você perdeu a vergonha de postar vídeos no seu começo? Então, olha só. Na verdade verdadeira, eu nunca fui uma pessoa com muita vergonha, desde que eu sou criança. Eu sempre fui muito tagarela, eu sempre fui a tagarela da turma, que fazia palhaçada pra turma, todo mundo ri, biribororó. Nunca tive problema também de falar em público. Sempre que eu tinha apresentação de trabalho, enfim, na escola, eu sempre me saía muito bem, eu sempre tive muita desenvoltura pra falar. Então, com certeza, isso, o dom da tagarelice, que muitos professores me odiavam por causa disso, inclusive, foi uma das coisas que me ajudou a trabalhar e conseguir desenvolver tanto esse meu dom da comunicação na internet. Mas, claro que quando eu comecei a gravar vídeos, né, no começo, eu não tinha essa desenvoltura que eu tenho hoje com as câmeras, eu não tinha essa habilidade de conseguir falar tudo certinho de primeira, essa dicção toda, né? Isso foi uma coisa que foi treinada e trabalhada. Quando eu postei meu primeiro vídeo, lá em 2020, nos stories, né, que tava todo mundo postando na época da pandemia, o que eu pensei pra mim é que eu já tinha saído da escola, né? Então eu já tinha saído do ensino médio, já não tava mais naquela, ai, que vergonha do que eu vou falar na escola, ai, que não sei o que não sei o que lá. E assim, um conselho de quem já saiu do ensino médio há muito tempo, pra quem está no ensino médio, mas já quer começar a criar conteúdo. Que assim, amiga, se tu tem um desejo de trabalhar com isso, se é o teu sonho, começa logo. Ai, mas eu tô na escola ainda, mas começa. Porque depois quando começar a ganhar recebido, quando começar a ganhar seguidor, ganhar dinheiro com isso, as pessoas que ficavam te julgando na escola vão estar te perguntando, como é que tu fez? Ai, eu te admiro muito. Então já começa agora. O que eu pensei quando eu saí da escola, né, que já era 2020, comecei a postar? Pensei assim, gente, a vida adulta, ninguém tá nem aí pra ninguém. Quando a gente cresce, a gente amadurece, a gente percebe que ninguém liga pra gente. Então, amiga, comecei a baixar a cabeça e postar. Ah, mas porque o outro vai falar, mas, né? É que nem quando a gente se grava na academia. Ai, mas as pessoas ficam olhando. Quando tu vai tirar uma foto no espelho da academia. Ai, mas vão ficar me olhando. Mas tu acha que o povo vai sentar na sua mesa, na hora da janta na sua casa, e vai falar, ah, não, tipo a fulana hoje na academia tirando foto no espelho. É uma loucura. Não, ninguém vai falar. A gente não é tão importante assim quanto a gente acha que é na vida dos outros. Então pega e posta. Sinceramente, vai com vergonha mesmo, se força, passa por cima dessa vergonha. Porque assim, depois quando a coisa começar a andar lá no futuro, na frente, você vai pensar, por que eu não comecei antes? Eu falo por experiência própria. Então assim, eu incentivo todo mundo que quiser criar conteúdo, postar vídeo. Porque assim, as pessoas vão comentar o vídeo sendo bom ou não. Então, independente da opinião dos outros, faça aquilo que te faz feliz. Então, quer começar a postar? Posta. Passa por cima da vergonha e começa. A Daily Paulinha Brinhosa perguntou o seguinte: o que você diria pra Bruna criança? Eu diria assim, Bruna criança, a sua tagarelice, o seu empenho em falar pra caramba, até pelos cotovelos, te levou longe. Está te levando muito longe. O teu carisma... olha, porque assim, ó, eu sou uma pessoa muito simpática, né? Eu sempre fui. E eu sempre pensava assim, ó, nossa, quantas coisas eu posso fazer, porque eu sou muito simpática, as pessoas adoram, eu sou muito engraçada. E realmente, depois que eu comecei a criar conteúdo na internet e expor eu do jeitinho que eu sou, exatamente, na internet, eu comecei a fazer muitas outras pessoas felizes, além das pessoas que eu convivia na vida real, né, no dia a dia. Então, assim, com certeza, eu diria pra Bruna Vilaverde, da infância e adolescência, que apesar dela ter sido muito tagarela e aprontado muito, tudo isso funcionou, porque agora eu estou aqui, né? E querendo ou não, por mais que na escola eu já fui chamada várias vezes, né, por falar demais, por ser um pouquinho debochada, as coisas foram acontecendo de uma maneira, né, que fluíram de tal forma que eu já estou aqui. Sendo debochada na internet, fazendo brincadeirinhas, zoando e ajudando as pessoas. Então assim, a Bruna Vilaverde de 2010, 2008, 2015, tá muito orgulhosa. A Carol Rossi Fit perguntou, faria outra faculdade sem ser nutrição? E o Pablo Vinícius perguntou por que iniciou nutrição. Olha só, um dos meus desejos, quando eu era estudante na escola, no ensino médio ainda, era fazer faculdade de odontologia. Eu achava incrível. Eu fui uma criança muito prodígia, no sentido de eu arrancava meus próprios dentes. Ninguém nunca arrancou pra mim. Eu parava na frente da TV e ficava arrancando. Eu achava o máximo. Então eu queria ser dentista. Era o meu sonho, quando eu era criança. Inclusive, prestei um vestibular pra URGS, quando eu ainda estava na escola, né, no ensino médio, pra odontologia. Só de teste, né?
Mas aí depois que eu fiz técnica em química no Cimol e eu comecei a fazer estágio em farmácia e eu vi que tava todo mundo muito doente, eu pensei, putz, farmácia dá dinheiro. E aí eu pensei pra mim, vou fazer farmácia. Só que eu já gostava muito de nutrição, já tava no mundo das dietas, treinos, enfim, vida fitness e tudo mais. Daquele jeito, né, meio desequilibrado, mas tava. E apesar de gostar muito de nutrição, eu ouvia, ai, fulaninha fez nutrição, se formou e não atua, porque não tem área pra essa faculdade. Ah, porque fulaninha se formou em nutrição e é recepcionista não sei o quê. Ah, porque não dá dinheiro. Todo mundo falava isso, né? Porque todo curso hoje em dia não dá dinheiro, né? A única coisa que dá é médico. Mas vou te contar, dá pra ganhar muito dinheiro e muito mais que muito médico trabalhando com internet, tá? E aí, enfim, comecei a fazer faculdade de farmácia, mas eu não me encontrei no curso, porque apesar de eu fazer farmácia, eu gostava muito de estudar sobre nutrição por fora da faculdade. E eu me dei por conta de que eu não estava na faculdade certa. E naquela época, meu ex-namorado disse assim, Bruna, o que tu tá fazendo aí? Tá fazendo a coisa errada. Tu nem gosta de farmácia o suficiente pra isso. Vai fazer nutrição. Aí eu decidi trancar a faculdade, lá no mês de 2021, e já no mês de 2021 iniciei nutrição na Uniaselv. E agora estou quase me formando, meio desse ano me formo, né? Então, assim, se eu não fosse fazer nutrição, eu acho que eu faria alguma coisa na área da saúde. E odontologia talvez seria uma área que eu gostaria de fazer. É uma área que eu gostava, que eu tive vontade. E talvez farmácia também. Pode ser que sim, continuaria o curso, pode ser também. A Ana Gabriela perguntou, qual bebida alcoólica que tu mais gosta? Gente, eu sou apaixonada por Aperol e caipirinha, mas assim, Aperol, meus amores, eu amo Aperol. Inclusive, final do ano passado eu saí numa festa e tomei um porre, né? Eu tomei 2 Aperol e 2 caipirinha e morri, né? Vomitei até as tripas. E assim, eu não tô mais acostumada a beber, né? Então quando eu bebo eu quase caio, né? Tava muito bom. Saudades, inclusive. Não do pós-festa, né? Porque a ressaca foi horrorosa. Mas o Aperol tá muito bom. A Vanessa Marques perguntou, quando se mudar, vai continuar em Taquara? É zero é dentro. Sim, eu pretendo ficar em Taquara, sim. Muitas pessoas perguntam se eu tenho vontade de me mudar, de ir pra uma cidade maior e tudo mais. São Paulo, né, que é uma cidade que, querendo ou não, as coisas acontecem muito mais rápido. A gente tem muito mais networking. Grande parte das pessoas que a gente admira e que estão nessa mesma área que eu, né, de criação de conteúdo, meio fitness, estão pra lá também. Lá tem muito mais acesso a muitas coisas, né, enfim. Mas às vezes que eu já fui pra São Paulo, assim, eu achei tão caótico. Apesar de lá a gente ter muito mais oportunidades, né? Eu gosto muito da minha cidade, eu gosto muito de Taquara, eu gosto da tranquilidade que a cidade pequena nos traz. Eu gosto muito de poder sair de manhã pra correr. E eu sei que é uma coisa que quem mora em cidade grande não tem esse privilégio, né? A gente tem perigos aqui também, sim, tem assalto aqui também, tem. Mas não é no mesmo volume e quantidade que numa cidade grande, né? Então eu gosto muito de morar aqui. Por enquanto eu não tenho o sonho nem a vontade de sair. Mas quem sabe mais pra frente, do futuro a gente não sabe, né? Pode ser que sim. Mas por enquanto eu quero ter o meu apartamentinho esse ano aqui em Taquara mesmo, né? Que é uma coisa que eu pretendo. Então, quando eu for sair de casa, eu vou ter um apartamentinho em Taquara. Se duvidar, na mesma rua que eu já moro. Pra ficar bem perto da minha mãe, do meu pai e do meu irmão, né? Pra não ficar muito longe. Porque, não, a minha mãe tá aqui perto. E disse que é pra ficar perto dela. Então pode ser que eu moro na mesma rua que eu já moro, né? Só num apartamento meu. Só poder gravar meus vídeos, gritar e não incomodar ninguém. Mas daí pra vir pra cá de vez em quando eu venho, entendeu? Que vai estar pertinho. Você dirige? Adoro seus conteúdos. A Isadora perguntou. E sim, Isa, eu dirijo. E vou contar uma história muito curiosa pra vocês, que vocês gostam de curiosidades, né? De como foi pra tirar minha carteira. Quando eu estava no ensino médio, gente, eu sempre tive um espírito de empreendedora, de ganhar dinheiro, olha só. Quando eu estava no ensino médio, no 3º ano, né, não sei como é que é hoje em dia, mas na minha época a gente fazia várias festas do terceirão pra juntar dinheiro pra fazer a última festa do antes da formatura muito bombástica. Só que isso foi tudo antes da pandemia. Resumidamente, eu não tive formatura na minha época, eu não subi com música. Meu sonho era subir com a música da Anitta, não deu, né? Porque a gente teve pandemia, enfim, eu não tive formatura. Tanto é que hoje é 2025, agora em 2025, minha mãe foi buscar pra mim meu diploma na minha escola. Me formei em 2019 e só busquei hoje o diploma, pra você ter uma noção. 6 anos depois, mas enfim. E aí, a gente fazia festas de formatura, né, ao longo do ano, festas do terceirão pra juntar dinheiro. E a gente fez uma festa de comissão de formatura com várias pessoas, e teve uma amiga minha, eu e a Vitória, que fomos as mais empenhadas, assim, na organização. A gente pegou de frente o negócio, uma atrás de tudo, fizemos tudo. Gente, nós menores de idade. Deu uns rolos, umas treta lá de casa, que deu mais excesso de gente na casa, e a gente teve que fazer uns rolos, enfim, deu muito rolo. Mas deu tudo certo, as festas, todas as festas foram incríveis, bombásticas. Inclusive, as festas do Cimol da minha época eram as melhores festas que existiam, na minha opinião. Mas, aí o que aconteceu? A gente juntou um dinheirinho e quando a gente finalizou todas as festas, a gente dividiu o dinheiro em todos os participantes da comissão de formatura lá, né? E com aquele dinheiro estrondoso, eu consegui pagar minha carteira. Na época foi uns 2 mil e pouco. E eu consegui pagar toda a minha carteira de motorista à vista com aquele dinheiro das festas. Então, olha, eu sempre fui uma pessoa muito centrada economicamente falando, porque eu poderia ter pego aquele dinheiro e feito 1001 coisa, né? Tinha recém saído da escola, tava livre, leve e solta. Fui lá, paguei a minha carteira de motorista, fiz 18 anos, já paguei a carteira de motorista pra já ter minha carteira. Então,
Lá em 2020 eu fiz minha carteira de motorista. E aí, assim, eu comecei as aulas práticas, entrou a pandemia. Aí foi um horror, aí a gente teve que trancar tudo, aí depois teve que remarcar todas as aulas práticas pra voltar com máscara, enfim. Mas resumidamente, eu passei de primeira na prova prática. Meu professor é o Rotielli, inclusive quem for de Taquara, façam aula com ele, que ele é um divo querido, simpático, calmo, tranquilo, foi muito legal comigo em todas as aulas. Me botou a dirigir na primeira aula prática, velho. O homem doido me botou a dirigir no centro de Taquara, apaguei no meio do centro de Taquara, foi um caos. Mas enfim, sou uma motorista desde 2020. A Maria Gabriele perguntou, lugar que gostaria de conhecer. Um dos lugares que eu mais tenho sonho desde criança, que assim, eu queria muito, muito conhecer, é Nova York. Por quê? Porque a vida inteira, de quando eu era criança, eu via desenhos da Disney, tipo assim, Hannah Montana, Feiticeiros de Waverly Place, como é que é aquele lá da dança que tinha? No Ritmo, Zack e Cody, aquela gentaiada toda da Disney que eu amava acompanhar, aquela gente tudo, eles voltam e meia apareciam na Times Square ou em Nova York, aquela vibe lá dos Estados Unidos. Então, desde criança eu tenho esse desejo, essa vontade. Eu me lembro que até eu falava isso pra minha avó. E uma das coisas que minha avó fez quando eu era criança foi pagar curso de inglês pra mini Asdi. Então, eu sei falar um pouco de inglês hoje, volta e meia eu solto umas frases, porque eu fiz curso de inglês em Asdi por um longo período de tempo. E um dos sonhos dela era ver os netos falando inglês. Inclusive, eu falo um pouquinho de inglês e eu quero muito voltar a estudar inglês esse ano. Porque eu confesso que tá meio complicada a situação do meu inglês, né? Mas eu quero melhorar. I wanna grow up in my English. Oh my God. Então, um dos meus sonhos é conhecer os Estados Unidos e principalmente Então, um dos meus sonhos é conhecer Nova York para andar em Nova York, na Times Square, com aquelas luzes maravilhosas, escutando New York, concrete jungle where dreams are made of, there's nothing you can do. Meu sonho, tá? Um dia eu vou realizar. Profetizei. A Roane Flávio perguntou, teus pais não se importam que você durma com seu namorado? Gente, não. Eu já tô no meu segundo namoro, né? Meu primeiro namoro também foi bem tranquilo em relação a isso. Meus pais sempre foram muito de boa. A gente teve sempre muita abertura pra conversar. Inclusive, fica uma dica pra quem for mãe, ou pra quem vai ser mãe, ou pra quem tem aí filha adolescente e tudo mais. Conversem com as filhas de vocês, instruam sobre as coisas da vida. Não adianta ficar escondendo, não querendo falar sobre assuntos, enfim, tudo mais, que são delicados. Porque lá na frente pode ser muito pior pra menina, né, enfim, e pro menino também, ele descobrir sozinho algumas coisas. Então é mais seguro que os pais instruam desde cedo sobre como é que se faz filho, como é que se pega a doença, esse tipo de coisa. E na minha concepção, né, hoje como uma adulta, enfim, com 23 anos, eu acho que essa questão de proibir é muito pior. Porque eu tive muitas amigas que foram proibidas, enfim, né, na infância e adolescência de fazer um monte de coisa, mas faziam da mesma forma, só que de forma escondida. Então é mais fácil a gente criar uma relação, né, mãe e filha, pai e filha, enfim, tudo mais, sobre esses assuntos para conseguir falar sobre eles, enfim, tudo mais, do que deixar o filho fazendo tudo às escondidas, porque vai fazer da mesma forma, né? Então, assim, eu sempre tive essa liberdade. Claro, o primeiro amor que eu tive foi com 18 anos, né? Foi quando eu comecei a namorar a primeira vez, eu já tinha 18 anos. E meu namorado podia dormir aqui, eu podia dormir na casa deles, meus pais nunca me proibiram disso, e agora da mesma forma, né? O Lucas tem a casa dele, eu durmo na casa deles, ele nunca dormiu aqui, porque né, ele tem a casa dele, não precisa vir aqui, né? Dorme lá. Mas, enfim, eles nunca me proibiram de nada, né? Mas a gente sempre teve muitas conversas em relação a tudo isso. E uma coisa que eu tomo desde 2017 é o anticoncepcional, né? Que é muito importante. Que muita gente não toma, enfim, tudo mais. Daqui a pouco aparece uma surpresa aí, né? Que nem eu brinco, um shape dentro do shape. Então vamos se proteger, pelo amor de Deus, senão é o plano de vocês agora. A Camila Santos perguntou o seguinte, Bruna, você já pensou em se inscrever para o BBB? Com a quantia de seguidores tem muita chance. Gente, eu confesso que eu já pensei sobre isso várias vezes na minha vida. Antes de eu ser conhecida na internet, eu sempre olhava Big Brother, e como eu sempre uma pessoa muito alto astral, engraçada e tagarela, enfim, tudo mais, eu sempre me via no Big Brother. Então, assim, eu sempre pensei assim, cara, eu acho que ia dar muito certo, eu acho que ia dar muito bom. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu observo e penso assim, ó, meu Deus, mas se eu falar um A torto lá dentro, aqui fora é totalmente distorcido, tu pode ser apedrejado, né? Porque lá dentro não tem noção de nada, né? Não que eu fosse falar algo muito absurdo, mas às vezes uma coisa mínima que a gente fala lá dentro, gente, tu pode ser cancelada. E eu acho que eu seria cancelada por qualquer coisinha. Porque eu sou meio debochada, meio engraçada e tudo mais, né? Mas eu gostaria de ter essa experiência, talvez, também. Quem sabe se um dia eu ficar muito famosa, me chamarem pra ir pelo... Não é pipoca, não é pipoca, o camarote, né? Que são os famosos. Vai que role um dia, né? Eu acho que se me convidassem, talvez com muito preparo psicológico eu iria. Mas também não sei, né? Que nem coitada da Graciane, a Graciane tá lá sofrendo sem ovo, sem whey. Eu não sei, teria que pensar muito sobre isso.
Não sei, gente, eu não sei se me convidassem eu iria. Mas que seria engraçado se eu fosse, seria, né? Com certeza. E vocês iam ter que me defender. Se eu fosse cancelada, vocês iam ter que passar pano pra mim. A Márcia Corrêa perguntou, já foi em festa universitária, Bruno? Não, isso não tem aqui na minha região. Eu moro no interior. As festas que eu mais frequentei foram festas que tinham, por exemplo, assim, ó. Aqui na minha região, quando eu era adolescente, gente, eu amava ir nos Atiradores. Achava tudo ir nos Atiradores. Tinha festa todo final de semana lá. O que mais que tinha aqui de festa daqui quando eu era mais nova aí? Ah, e Sítio 10 era um sítio que tinha muita festa também. Geralmente faziam festa nos sítios na puta que pariu. Aí era assim uma novela, pedi pro meu pai, pai, eu posso ir na festa no sítio tal? Era na puta que pariu no fim do mundo. Aí assim, meu pai era assim, ele deixava eu ir, ele me levava, mas ele me buscava super cedo, eu ficava muito puta. Gente, meu pai me buscava 2 da manhã nas festas às vezes. Quando a festa tava ficando boa, o velho lá me buscava. Eu ficava muito puta. Mas né, faz parte. Outras festas que eu já fui muito foi o Oktoberfest. Eu já fui em tanto Oktoberfest que hoje não me convida pra ir. Eu não vou estar indo. Passar trabalho, Deus me livre. Já fui muito rolezeira. Agora, as festas que eu gosto de ir ainda com esses meus 23 anos, assim, com esse espírito de senhora, é festa eletrônica, que é um rolê mais assim, mais clean, mais tipo assim, entendeu? Good vibes e tudo mais. Mas não é sempre que eu vou também, né? Se vocês forem perceber, não é muito que eu vou, não. Eu vou só de vez em quando. A Vanessa Gomes perguntou, de onde tu tira tanta alegria, diva? Tu anima meus dias, dou altas gargalhadas com teus vídeos. Vanessa, olha só. Eu acho que minha personalidade é uma construção de 2 pessoas, né? Que no caso é meu pai e minha mãe. E assim, a minha mãe é uma pessoa um pouco mais assim, agitada, elétrica, um pouco explosiva, e tudo mais, né? Nervosa. O meu pai é um cara totalmente de boa na lagoa. É difícil ele se estressar, ele é um cara tranquilo, calmo e ele é muito, muito engraçado. Assim como a minha mãe também é. A minha mãe é sagitariana e o meu pai é aquário. Só que os dois são extremamente engraçados. Então deu uma junção muito boa. E o meu pai, assim, é tipo eu, vereador. Eu sou, tipo, meu pai, na verdade, né? O meu pai é o tipo de pessoa que vai lá comprar uma coisa no mercado e ele puxa assunto com a caixa, sempre que possível. Eu sou igual a ele, entendeu? Então, eu juntei a característica dessas 2 pessoas, as características boas, né? Desses 2 juntos. E eu acho que é por isso que eu sou uma pessoa muito alegre. E também porque, assim, eu tenho uma base familiar muito boa, né? A minha família é uma família muito tranquila. Eu tenho um pai presente, que muita gente não tem, é um privilégio, né? Meu pai é um cara muito legal, sempre fez tudo comigo. Minha mãe também tá sempre tranquila. Claro, a gente tem estresse como toda a família, né? Mas a gente se dá muito bem, a gente se diverte muito bem juntos. E tudo isso fez com que eu fosse uma pessoa muito bem humorada desde sempre. Então eu sempre fui. Claro que eu tenho meus dias, né, gente? De estresse também, como toda pessoa normal, né? Me estresse no off, às vezes eu não posto. Mas eu tô aqui espraguejando porque aconteceu alguma coisa. Que nessa semana aqui que eu tô gravando esse vídeo, segunda-feira eu descobri que tinha uma pessoa copiando meu desafio exatamente igual. Pegou meus cardápios, comprou e tava vendendo. Fiquei louca, né? Não postei na internet. Mas eu fiquei pé da vida, louca, né? Então assim, eu tenho meus perrengues também. Mas tirando esses perrengues, eu sou uma pessoa muito feliz. E eu comecei a cada vez olhar mais a vida com mais gratidão, sabe? E desde 2023, no início daquele ano, eu li um livro de autoajuda. Eu trabalhava fora ainda, né? E eu tava muito reclamona em relação ao trabalho, eu não tava feliz lá. Só que eu comecei a ler aquele livro e entender que certas coisas que aconteciam e que eu tava deixando me afetar não iam mudar, elas iam continuar daquela forma. Então cabia a mim começar a perceber a vida e observar as coisas de uma forma diferente. E foi naquele ano que eu comecei a ser mais grata, mais positiva, mesmo com a minha rotina que eu não tava curtindo, com aquele trabalho que eu não tava curtindo. E naquele ano que as coisas começaram a fluir, foi naquele ano também que eu comecei a crescer na internet, foi naquele ano que eu comecei a trabalhar somente com a internet, larguei o CLT. Então, foi uma construção de coisas que me fizeram chegar aqui hoje, né? E, claro, hoje eu sou muito, muito grata, porque eu tenho uma família muito boa, eu tenho uma condição financeira hoje muito boa, eu tô muito bem profissionalmente falando. Então, tudo isso também tá me fazendo ser uma pessoa muito feliz. Mas eu sou feliz desde sempre, né? Claro, né? Por questão de agora estar bem. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Será que tem a ver com o signo sagitariana, com a ascendente em Gêmeos? Talvez. Nossa família é linda. A Cássia Vieira perguntou, como teus pais reagiram quando tu decidiu largar o CLT e ir pra internet? Então, quando eu falei assim, gente, vou largar tudo, eles falaram assim, hã? Bah, não faz isso, fica de boa do jeito que tá agora, mantém do jeito que tá. Eles, sinceramente, eles ficaram com o pé atrás, porque pra eles é tudo muito novo, e pra muitas pessoas é muito novo. É difícil entender como funciona o trabalho na internet, é difícil entender de onde vem os ganhos, como a gente ganha dinheiro, só que hoje eles são realizados, hoje eu consigo adquirir muitas coisas e bens materiais, eu consegui presenteá-los com muitas coisas boas, isso é muito gratificante pra mim, né? Eu amo poder dar coisas boas pra eles, enfim, ter como comprar comida boa, né? Enfim, tudo mais, aqui pra casa, ajudar nas contas de biriri bororó. Mas no começo foi complicado, porque como eles não entendiam sobre isso, nem eu entendia direito, foi meio que uma coisa estranha pra todo mundo. Mas mesmo eu falando que era minha vontade, eles respeitaram, eles falaram assim, se é o que tu quer fazer,
vai lá, firme e forte, a gente vai estar aqui do teu lado. E o que eu sempre falei pra eles, gente, se eu precisar voltar a trabalhar CLT, se não der certo esse meu sonho, eu volto, não tem problema nenhum, sabe? Eu busco um emprego novamente, né, de carteira assinada, enfim, tudo mais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, tem dado tudo certo e eles são muito orgulhosos de tudo que vem acontecendo. É uma coisa meio surreal pra todo mundo aqui em casa, assim como é pra mim e pra eles também, né? Esse meu crescimento absurdo na internet. Às vezes o pai tá falando com alguém, algum amigo, e o amigo fala assim, bah, minha esposa é fã da tua filha. Bah, eu vi teus vídeos lá na praia com a tua filha. Tipo assim, a minha mãe também vai nos lugares reconhecida. Então é muito legal pra todo mundo isso tudo que tem acontecendo. A Yas Lima perguntou, perdeu a virgindade com quantos anos? Amiga, eu perdi com 16 anos. Com quantos anos vocês perderam a virgindade? Comenta pra mim, suas safadas. Porque eu fui com 16. E foi muito incrível. Não sei se esse cara lembra, né? Mas foi assim, ó, era um menininho que me travava na escola e ficava, não sei o que. Tá, fui lá, perdi a virgindade com ele numa sexta-feira. Na segunda, cheguei na escola, o guri tava namorando outra menina. De mão dada, na rua. Pensa na minha cara de trouxa. Nossa, velho. Meu, ele não tinha esse direito. Ai, adolescente e suas histórias, né? Foi bem assim, gente. Eu perdi na sexta com essa pessoa, na segunda ele tava namorando outra menina. De mão dada na escola. Juro por Deus, não acredito que eu passei por isso. Ai, toda mulher já se humilhou uma vez na vida, né? Ou várias. Faz algum tipo de investimento? Se sim, indica pra gente como a gente. Bestes, eu quero muito aprender a investir. Inclusive, se alguém aqui for coach de investimento, se for uma pessoa que instrui as pessoas nisso, por favor, entre em contato comigo, pelo amor de Deus. Eu quero muito aprender a investir esse ano, porque eu não sei. Eu queria entender. Eu não entendo nada. E eu também não consigo ter tempo hábil para estudar com calma sobre isso. Então, se eu tiver alguém para me instruir sobre este assunto, eu quero muito. Então, se vocês forem uma pessoa com a agência, escritório sobre isso, por favor, entre em contato comigo, com a minha assessoria. Eu preciso muito de uma ajuda. Eu preciso mesmo. A Ana Carol perguntou há quanto tempo eu treino. Amiga, a primeira vez que eu entrei numa academia de musculação foi em 2017 ou 2018. Mas aí eu parei e em 2019, no meio de 2019, eu voltei a fazer musculação. E desde então eu não parei mais de fazer musculação. Mas assim, amiga, treinar de verdade mesmo, assim, de saber o que tá fazendo e tudo mais, foi a partir de 2021 que eu posso falar de verdade, assim. E sinceramente agora, falando mesmo, é bizarro como na musculação parece que quanto mais tempo passa, mais você vê que tu não sabia fazer nada. Porque assim, este ano passado, assim, 2024, que eu comecei a ter cada vez mais consciência corporal, reduzir o meu ego, comecei a baixar o meu ego, sabe? De, querer levantar meio peso, que tem uma fase que a gente é assim, né? Que é socar carga. Aí se machuca, faz execução ridícula, aquela coisa toda que todo mundo passa por isso, né? Eu pelo menos passei. E conheço gente que passou também. Até que eu aprendi a baixar o ego, começar a conectar mais mente e músculo, né? Aprender a contrair mais, a pensar no que tá sendo trabalhado. Então assim, quanto mais tempo se passa na musculação, mais tu vê que tu não sabe fazer nada. Daí tu vê que tu não é avançada, tu é intermediária. Best, seguinte, já respondi várias, eu não sei quanto tempo que deu esse vídeo aqui, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais edições, porque assim, ainda tem muita pergunta nessa caixinha de vocês aqui. E eu tô amando fazer vídeo de perguntas e respostas aqui no YouTube. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa parte 2. Se vocês gostaram, não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal pra eu trazer mais conteúdos desses. E eu espero muito que vocês fiquem com Deus, se cuidem, se comportem, bebam água, comam vegetais, ó. Um beijo e até o próximo vídeo.